Ensino médio. Assunto que a gente está vendo aí é finalzinho do Primeiro Império, né? E começando aí, não vai começar o Segundo Império ainda, vai começar um período regencial. Aí depois de que vem o Segundo Império, depois do Segundo Império vem a República no Brasil. Aí vocês têm que ter muito cuidado, porque a história do Brasil, gente, é muito importante para você que quer fazer provas provas do Enem, qualquer outra banca, tá bom? A história do Brasil é essencial. Essas questões aqui que eu trouxe bem aqui, ó, elas são da página 465. Vocês podem ver que elas estão aí. É uma questão do Enem e uma questão da UFRJ. Então a do Enem diz assim: o poder moderador do Dom Pedro I, né, o poder moderador, ele era o quê? Em resumo, são essas alternativas aqui, ó, A, B, C, D, E. O poder moderador, ele era adequado à monarquia constitucional? Ele era eficaz e responsável pela liberdade do povo? Ele era arbitrário, pois o imperador dissolvia a Câmara quando quisesse? O poder moderador era neutro e fraco? Será que ele era imparcial? Que é o que está dizendo que ele é neutro aqui, né? Imparcial. Será que ele respondia às exigências políticas da nação? Então, como eu expliquei para vocês em aulas passadas, o poder moderador, gente, ele era aquele poder que ficava acima dos demais. Ele ficava acima do executivo, do legislativo e do judiciário. Então, logicamente, o poder moderador ele era arbitrário do imperador, porque ele poderia dissolver a Câmara quando quisesse. Ele poderia mandar embora os deputados e colocar outros, fechar a Câmara por um tempo, viu? Ele que mandava mesmo ali, pronto. Ele era isso aqui pode se considerar um dos pilares, digamos, que derrubou, uma das bombas que derrubou o Dom Pedro I, né? Essa arbitrariedade, essa autoridade toda que ele tinha, que acabou levando ele ao colapso do seu governo. E ele teve que desistir. Da UFRJ, ela fala o seguinte, ela coloca um textinho lá da Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição, tá bom? Criada pelo Dom Pedro I. E ela coloca lá que o imperador se chama de imperador constitucional. Isso quer dizer o seguinte, gente, que o imperador ele, pelo menos no papel, ele tinha o interesse de respeitar a Constituição, tá bom? Aí lá na pergunta, que inclusive é uma pergunta de você dissertar, ela diz o seguinte: qual é digamos assim, o que é que tem de novidade nessa Constituição que imita o modelo europeu, ou então que imita os acontecimentos da Europa? É exatamente o fato de um rei obedecer uma Constituição do mesmo jeito que um rei lá na Inglaterra obedecia a Constituição de lá. E até hoje obedece. Na Inglaterra o rei não manda não, na verdade o rei lá funciona uma monarquia parlamentarista, ou seja, uma monarquia constitucional, que é a mesma coisa, tá bom? Então nessas linhas, você entendendo o que é um imperador constitucional, é aquele imperador que obedece e segue a Constituição do seu país. Ele não é acima dela, tá bom? E era isso que estava acontecendo em alguns países da Europa, como por exemplo a Inglaterra. E a França também já estava envolvida nisso aí. Viu? Certo? Então é isso, gente. Essas são questõezinhas que de vez em quando a gente vai ter que comentar com vocês, porque a gente não pode deixar isso passar não. Inclusive quando terminar esse ano a gente vai ter que dar uma revisada geral para ver algumas páginas, né, e respondendo questões do Enem daquelas páginas lá que a gente tem, né, que é para vocês fazerem uma boa prova, pelo menos em ciência humana na questão do Enem. Olha só, o assunto que eu trouxe para vocês é exatamente o do capítulo 42, né? Capítulo 42 aí na página 466, ele é o capítulo que vai falar o seguinte, ó, vai falar do governo regencial no Brasil.
regência, tá? A gente sabe que o imperador Dom Pedro I ele deixou o país, ele não quis mais governar, ele não aguentou mais governar por conta de tanta, digamos, exigência, tanto do parlamento como da população. Ninguém aguentava mais a autoridade dele, ninguém aguentava mais que ele quisesse fazer do poder moderador o que ele quisesse. O que é que o Enem vai cobrar de vocês? O Enem vai cobrar de vocês exatamente isso aqui, ó. A saída do Dom Pedro foi por motivos de autoritarismo, ó, tá? Foi por motivos econômicos também, porque o Brasil estava numa crise danada. Vocês viram que o Brasil se envolveu numa guerra da Cisplatina e pegou empréstimo com os ingleses e ficou devendo à Inglaterra. E quando fica devendo à Inglaterra, é pior para o país, né? Então, por motivos econômicos, é isso. Por motivos políticos, por quê? Por causa do poder moderador. Por motivos políticos, por causa do poder moderador. Então, tudo isso aqui, ó, jogou o Dom Pedro I para fora. Só que o filho dele só tinha 5 anos de idade. Então, como é que vai colocar uma criança de 5 anos de idade para governar um país? Não tem como. Então, na Constituição de 1824, que é a primeira Constituição que nós tivemos, nessa Constituição que eu acabei de falar para vocês, o que é que vai acontecer? Nela estava prevendo em alguns artigos que o Brasil poderia ser governado por regentes, até o Dom Pedro II atingir a maioridade, ou seja, 18 anos de idade. Tá bom? Ele atingindo 18 anos de idade, já poderia se tornar imperador do Brasil, segundo a Constituição de 1824. É sempre bom lembrar que é sempre segundo a Constituição. Eles não fogem eles não fogem da lei, não. Tá bom? Então, o que é que ocorre? O Dom Pedro I teve que ir embora para Portugal, porque ele também era rei de Portugal. E o Dom João havia morrido, como eu falei na aula passada. Então, viajando para Portugal, ele deixou seu filho aqui aos cuidados de parentes e ministros, que tinham a obrigação de educar o Pedrinho, até o Pedrinho fazer 18 anos de idade. O Pedrinho fazendo 18 anos de idade, o problema é que ele só tinha 5. Então, esses ministros que iam ser escolhidos para governar o Brasil, eles faziam parte do parlamento, faziam parte da classe dos fazendeiros, tá bom? E também poderia fazer parte da classe dos militares, que foi o que aconteceu. Olha só, político, fazendeiro e militar já governaram o Brasil de uma vez só. Não foi por muito tempo não, mas já aconteceu muitas vezes. Olha só, vamos ver aqui qual foi a primeira regência. A primeira regência provisória, viu gente? Ó, interessante, ó. Cuidado com as pegadinhas. A primeira regência não foi permanente. A primeira regência ela foi provisória. Provisória quer dizer, ia ter que sair um dia, né? Ia ter que dar lugar para outra pessoa, outros regentes, ou se aguentasse até o Pedrinho assumir 18 anos de idade, aí sim eles saíram e deixava de ser provisória, certo? Vamos ver quais foram os primeiros regentes do Brasil. O esquema que eu estou passando aqui para vocês é o esquema para você compreender o capítulo todinho, tá bom? Certo que você vai ter que ler depois, tudo bem, tranquilo, mas no esquema você vai entender o assunto e vai, digamos, na hora que você for estudar, você vai aprender o assunto, tá? Entendendo e aprendendo, uma coisa depois a outra. Então, olha só, a primeira regência, que foi trina quer dizer 3, viu gente? Provisório, como eu falei para vocês, ela continha pessoas das Forças Armadas, aqui no caso do Francisco Lima e Silva. Tinha o pessoal que fazia parte do parlamento, o ministro Nicolau Campos Vergueiro, e tinha o José Joaquim Carneiro de Campos, que era fazendeiro, coronel ali do pedaço. Essa regência não durou muito tempo, porque houve muito desentendimento, houve muita confusão, houve muita briga entre os três, e o pessoal do parlamento brasileiro resolveu acabar com essa regência e montar uma outra, para ver se dava certo, porque não podia desistir nenhum, né? Se um desistisse, comprometeria a regência todinha. E a segunda regência, que foi a regência trina permanente, essa daqui era para ficar para sempre, né? Era para ficar até o Pedrinho completar os 18 anos de idade. Também contou com Francisco Lima e Silva, mudou o rapaz aqui, o João Braulio Muniz,
Não é necessário você memorizar o nome dessas pessoas, não. É só para você compreender que houve uma regência prima provisória e houve uma regência prima trina permanente, tá bom? Só que, mais uma vez, esse pessoal aqui que representava o parlamento e os fazendeiros do Brasil, eles se desentenderam, não deu muito certo não. Um queria uma coisa, outro queria outra. Um que fazia parte dos militares queria logo fuzilar os revoltosos do Brasil. Esse aqui já não permitia, esse aqui já não concordava. Então, acontece que houve uma reunião no parlamento do Brasil novamente. Enquanto isso, o Pedrinho caçava lagartixa com seu estilingue e tal. Então, olha só. O pessoal resolveu então colocar uma regência una. Ou seja, uma só pessoa ia governar o Brasil e não mais 3, não é? Pessoal, lembrando aí que regente é aquele que organiza, o regente é aquele que administra. É como uma ópera, tem o maestro, né? E aquele maestro, ele é o regente. Ele é aí que ele vai reger a ópera, ele que vai dar a instrução, ele que vai fazer ali a música acontecer, né? Ele é o regente. Olha aí, o bastãozinho do regente caiu. Então, nessas regências trinas estavam acontecendo muitas revoltas provinciais, né? Muitas dessas revoltas eram nativistas e muitas eram separatistas. Qual a diferença, professor? A diferença é o seguinte, ó, que revoltas nativistas que estavam acontecendo durante a regência, né? As revoltas nativistas, elas lutavam por uma vida melhor. O pessoal lutava por uma vida melhor. E as revoltas separatistas queriam separar o Brasil. Separatistas queriam separar o Brasil de Portugal ou então do próprio Brasil mesmo. Queriam formar um país ali independente. Tá bom? A gente vai já ver quais foram essas revoltas aí. Então, aconteciam muitas revoltas e o pessoal resolveu então, digamos, acabar com esse negócio de regência trina, colocar uma regência una e criar o chamado ato adicional. Dentro da Constituição eles criaram esse ato adicional. Pessoal, presta atenção que esse ato adicional ele cai, viu? Em muitas provas por aí. O que foi isso? Foi uma emenda constitucional, uma emenda na Constituição que previa o quê? Ele previa mais autonomia para as províncias, ou seja, os governadores de províncias poderiam agir com mais energia para controlar as revoltas. E cada província poderia criar suas próprias leis. Tá bom? Antigamente a gente chamava província, hoje a gente chama de estado. O estado da Bahia, o estado de Pernambuco. Antigamente era província da Bahia, província de Pernambuco, tá bom? É por isso que mudou o nome um pouquinho. Tá? Então esse ato adicional foi exatamente para isso. Se eu perguntar assim, ou se alguém perguntar, o ato adicional criado durante o regime de regência no Brasil serviu para quê? Para dar mais autonomia às províncias e que elas criassem suas próprias leis. Rapaz, isso aqui cai muito, viu, gente? Cuidado. Então, a gente vai ver aqui as regências unas. As regências unas, tá bom? Ó a regência una do padre Diogo Antônio Feijó. Sim, já fomos governados por um padre no Brasil. Já foi presidente do Brasil. Só que ele era muito autoritário, mandão, muito chato. Ele não era popular. Teve muita oposição, inclusive até dos que haviam apoiado ele para ser regente, viu? Ele não conseguiu controlar as revoltas aumentavam, tinha revolta na Bahia, tinha confusão em Pernambuco, tinha confusão no Rio Grande do Sul, tinha confusão no Pará e ninguém conseguia controlar essas confusões, tá? Até que chega um momento que ele não aguenta mais e desiste e entra o regente Araújo Lima. Aqui foi que aumentou a desordem mesmo no país, porque ele queria matar todo mundo, ele queria fuzilar, agir com mais violência, ele queria aumentar a violência, né? Então, em meio a tantas regências que não deram certo, a dele também inclusive não deu certo, mas nesse meio termo todinho, gente, nesse meio caminho de governo do Brasil, o que é que aconteceu? O Pedrinho já tinha 14 anos de idade, após tanta regência governando o Brasil. Com 14 anos de idade, o Pedrinho ainda não poderia assumir. Mas o pessoal achava que, dando logo a ele a coroa, o Brasil poderia manter a unidade. Né? O Brasil poderia manter a sua unidade territorial, que estava correndo perigo do pessoal se separar do Brasil.
porque o pessoal da Bahia não concordava em ter um governo de regência. Ou colocava um imperador para governar o Brasil, ou então eles iam se separar do país. O pessoal do Rio Grande do Sul do mesmo jeito, ou colocava logo um rei no Brasil ou um presidente, ou então eles se separavam do restante do Brasil. Então, para evitar isso, o pessoal deu logo um golpe da maioridade. Golpe da maioridade quer dizer, o Pedrinho agora com 14 anos de idade ia governar o Brasil. Governou por 49 anos de idade, quase meio século. Viu, gente? Foi um dos governos mais longos da história. O governo do Dom Pedro II. Agora ele estava assumindo como Dom Pedro II. Tá? Dom Pedro II. Segundo imperador do Brasil. O Dom Pedro II, antes de colocar a coroazinha na cabeça, vamos ver bem aqui, rapidão, as revoltas. No estado da Bahia, aliás, na província da Bahia, não era estado ainda, era província. Na província da Bahia, estava acontecendo uma revolta chamada Sabinada. O pessoal estava louco para se libertar do Brasil. Como assim? Nossa, a Bahia estava louca para pegar e se transformar numa república. Aí o pessoal disse assim, oxente, como é que a Bahia vai se tornar uma república se o Brasil todinho é um reinado? Só que o Francisco Sabino, Chico Sabino, disse o seguinte, ele vai se tornar uma república